Olá pessoal, esse vídeo é uma continuação da aula de grafos sobre grafos bipartidos, que é um tipo de grafo que é usado em redes para modelar redes de afiliação. Então isso que a gente vai ver é um problema bastante comum com determinados tipos de projetos que tem que ligar normalmente pessoas com alguma coisa que elas fizerem em comum. Vamos lá. Bom, esse aviso novamente, né, para a aula síncrona. Vamos tratar um pouco de motivação, redes de afiliação, grafos bipartidos e como então você transformar uma rede de afiliação representada por um gráfico bipartido numa rede, digamos, convencional, né, e mostrar a questão da matriz de adjacência. Bom, vou dar um exemplo que veio de um aluno que fez mestrado comigo. Ele queria entender a influência que alguns usuários tinham em outros usuários nesses comentários que tem em todos esses portais. Então ele usou, no caso, a Folha de São Paulo, mas podia ser também outro, né, site desses portais que você tem notícia e as pessoas comentam na notícia. Então ele queria entender se alguns usuários conseguiam influenciar os outros usuários nas discussões que ocorriam nesse ambiente. Então ele coletou de 5 áreas lá da Folha de São Paulo, tipo política, mundo, cotidiano, etc. E por vários meses ele coletou e depois analisou esses dados, tá? E aqui tem só um exemplo do que eu estou falando. Eu acho que todo mundo sabe do que eu estou falando, mas só para ter uma ideia mais clara de comentários. Bom, então eu quero analisar usuários que comentam notícias em portais. Então, vou fazer um grafo de comentários, onde usuários, vértices são usuários que comentam notícias e as arestas, a ideia é, se dois usuários comentaram a mesma notícia, gerar uma aresta entre eles. Pode ter maneiras diferentes de modelar, mas a notícia ela gera tipo uma afiliação entre esses dois usuários, N usuários, né? Então, em geral, né, os dados que estão disponíveis, eles são de usuários que comentam notícias, ou seja, não há diretamente dados que relacionam um usuário com outro usuário que comentou a mesma notícia. Então, esse é um problema que vocês vão encontrar, possivelmente. Ou seja, por exemplo, eu tenho uma notícia aqui, uma notícia aqui, uma notícia aqui, e eu tenho aqui o comentário, tem o usuário U2, o 1, o 2, o 1, o 3, o 4 e o 5. Então, por exemplo, esse é um exemplo bem simplesinho, né? Só para ilustrar. E aí, então, eu tenho a ideia do grafo bipartido é que eu tenho dois tipos de vértices diferentes e eu só tenho conexões entre vértices de tipos diferentes. Então, por exemplo, eu só tenho de usuário com notícia, porque esse usuário aqui comentou essa notícia, ele também comentou essa notícia, esse usuário comentou essa notícia e esse usuário comentou essa notícia. Então, não há ligação entre os usuários, também não há ligação entre notícias. Então, esse é o grafo bipartido. Como é que você consegue trabalhar isso, né? Por exemplo, você vê que através da notícia 1, dois usuários comentaram, que é o 1 e o 2. Através da notícia 2, dois usuários comentaram, que é o 1 e o 3. E através da notícia 3, você vê que dois usuários comentaram, que é o 4 e o 5. Então, por exemplo, você faz uma questão preliminar que é assim, gera grafos pequenininhos e disjuntos. E depois você junta, por exemplo, né? Nesse caso, gera algo assim. Então, você tem dois grafos disjuntos aqui. Claro, nesse exemplo simples, só para ilustrar como é que funciona esse processo. Então, esse é o artigo, se alguém quiser procurar o artigo por esse nome, vai encontrar facilmente para download. Bom, e aí tem vários outros exemplos. Por exemplo, jogadores que atuaram no mesmo time de futebol, artistas que atuaram no mesmo filme, alunos que cursaram uma mesma turma, pesquisadores que participaram do mesmo congresso. E aí tem vários exemplos que provavelmente vários de vocês vão chegar até eles, né? E vão ter essa mesma questão aí de como trabalhar com isso. Então, essa é o conceito de rede de afiliação. Em geral, talvez pessoas ou outros tipos de também são conectadas por participarem de grupos em comum, ou seja, por terem a mesma
afiliação. Então, primeiro, existem dois tipos de nós na rede, e as conexões são entre esses nós de grupos diferentes. Pessoas no caso, né, e esses grupos, no caso. No caso apresentado ali das notícias, era usuários e notícias. A partir dessa rede, cria-se outra rede, onde os nós são conectados diretamente por terem a mesma filiação. E aí, chega em grafos bipartidos, que era algo que já era bastante conhecido, né, no passado. A definição formal, né, é um grafo cujos vértices podem ser divididos em dois conjuntos disjuntos, U e V. Por exemplo, no nosso caso, notícias e usuários. Tais que toda aresta conecta sempre um vértice de U a um vértice de V, ou seja, não há conexões diretas sobre dois vértices de U ou dois vértices de V. Então, são conjuntos independentes, né? Por exemplo, né? U igual a turmas, V igual a alunos, U igual a notícias, V igual a usuários, etc. Você pode dizer o que você quiser. E essa é a visão geral que nós fizemos com notícias e usuários, mas dá para ver que só há conexões entre vértices que estão em grupos diferentes. Ok, a questão é o seguinte, como é que então a gente usa esse fato para modelar o problema e depois para então gerar um grafo em que, por exemplo, os usuários têm conexões diretas. Isso aqui é um exemplo de usuários e notícias em que eu tenho uma matriz de adjacência. O que está dizendo isso aqui? A notícia N1 foi comentada pelo usuário 1, pelo 3, pelo 5, pelo 6 e pelo 10. E assim vale para todas as outras. Vê que eu só coloquei uma matriz, né? Uma matriz de zeros e 1, porque o grafo ele não é ponderado. Eu poderia ter usado um grafo ponderado, onde, por exemplo, eu diria que o número aqui seria o número de vezes que um usuário comenta numa notícia, por exemplo. Poderia fazer isso, depende tudo do problema a ser modelado. Ok. Aí, então, tem a questão, como é que você transforma essa matriz, que ela tem, num lado, por exemplo, usuários, né, nas linhas, e nas colunas ela tem notícias, como é que você transforma numa matriz de adjacência, né, no grafo, que tem somente usuários, ou também poderia ao contrário, poderia querer as notícias. Que notícias que são conectadas pelo fato do mesmo usuário ter comentado entre elas? Por exemplo, seria algo possível. Então, uma maneira de fazer a transformação é você sair varrendo essa matriz, né? Você tem ali no seu programa uma matriz, né? Um array bidimensional, e você vai, se você usou, por exemplo, os grupos, no nosso caso a notícia, como colunas e os usuários como linhas, você sai percorrendo, né, da posição aí 0, 0 e vai descendo, né, 1, 0, 2, 0, etc. E você vai procurando aonde que tem um 1. Então, por exemplo, o usuário 1, ele comentou essa notícia 1. Ok, então eu guardo ele. Aí você vai descendo, o usuário 2 não comentou, o usuário 3 comentou. Opa, então eu crio uma aresta entre o usuário 1 e 3. O usuário 5 também comentou, cria uma aresta entre o usuário 1 e o usuário 5. O usuário 6 cria uma aresta entre o usuário 1 e o usuário 6, assim como o usuário 10. Então, essa é a maneira que faz. Aí continua, né? O usuário 3, aí cria uma aresta entre o usuário 3 e o 5. Entre 3 e 6, entre 3 e 10, entre 5 e 6, entre 5 e 10, entre 6 e 10. Claro que, sendo um grafo não direcionado, então você pode trabalhar só com a parte, digamos, com uma diagonal da matriz, ou então você pode replicar, né? Então, por exemplo, você cria aqui um vértice entre 1 e 3 e você vai lá e cria entre 3 e 1. Você cria entre 1 e 5 e vai lá e cria entre 5 e 1, por exemplo.
se você quiser. Isso aí é por conta da maneira como trabalha o programa. Normalmente fica mais fácil fazer assim, se você vai usar uma matriz de adjacência. E assim faz para todos. Então, o que eu fiz aqui, né? Aqui dá para ver que tem uma matriz em que eu tenho usuários que se conectam com outros usuários. E aí eu coloquei pesos, que pesos é o número de notícias em que esses usuários comentaram junto, por exemplo, né? Um com 3 duas vezes, um com 4 uma vez. E daí se um com 3 tem duas vezes, o 3 com 1 também tem duas. Por exemplo, 7 com o 9, 4 vezes. Né? O 9 com o 7, a mesma coisa. Por exemplo, isso a gente pode ir lá ver, né? Aqui, se eu vejo o 7 e o 9, 1, 7 e o 9, 2, 7 e o 9, 3, 7 e o 9, 4, e assim por diante. Por quê? Porque fazendo aquele processo de a gente indo assim, a gente consegue chegar nesse resultado aqui, que é a matriz de adjacência. Isso, para uma matriz pequena, dá para fazer manualmente, o que é um processo, eu diria, não é muito interessante. Eu fiz manualmente só para testar nesse caso aí, mas veja que é uma matriz de 10, né? 10 não é um número considerável. Mas se você tiver já um número como 100, vai ser muito difícil fazer manualmente. O melhor é fazer um programa, né? Que você faz a entrada de uma matriz desse jeito, porque você tem uma coisa que liga, né, usuários que estão no grupo tal, usuários que estão no grupo tal, que estão no grupo tal, e você cria essa matriz. Você cria essa matriz aqui, né? E, e, e aí você vai lá e a partir dela você cria então a matriz de destino, que é com essa que você vai trabalhar, basicamente, né? Ok, é isso, né? A ideia é só transmitir essa visão de que vocês podem usar isso no projeto de vocês, tá certo? Então, muito obrigado e até um próximo vídeo.